Galera, beleza? Márcio, certa palavra, cara. Hoje eu vou conversar com o Patrick sobre vida de professor. O Patrick é professor de geografia, atualidades também. A gente tem que falar isso agora, né, Patrick? Se não basta mais geografia, tem que ser geografia e atualidades. Enfim. Se geografia fosse pouca coisa. E como se atualidades, né, tipo, existisse, né, sabe? Assim, eu piro nessa nomenclatura, sabe? Atualidades, como se existisse uma disciplina atualidades, né? Tipo, criaram, né? Mas enfim. Canal no YouTube do Quaternário, Instagram Geografia com o Patrick, eu vou deixar tudo para vocês aqui no link, ele vai se apresentar, vocês vão entender que legal vai ser essa nossa conversa. A pauta é: o que é ser professor hoje no Brasil, cara? Você se apresenta e já começa trocando uma ideia com a galera aí sobre isso, por favor. Nossa, um treta, né? Galera, então, vamos lá. Patrick Ritielli, do canal Quaternário, Geografia com Patrick, do Instagram. Beleza? Quem não conhece, corre lá, se inscreve. Acho que vocês vão curtir. Toda semana sai alguma coisa referente a dicas aí também, para provas e vestibulares. Beleza? Assunto interessante, muito interessante, com possíveis partes polêmicas, mas polêmicas saudáveis, né? A vida de professor, o que é ser professor? Vamos lá. O que é ser professor hoje? Estou te perguntando porque a pessoa que está nos vendo possivelmente não quer ser professora, sacou? Com 99% de certeza que não quer ser professor. A gente que trabalha ainda com Enem, cara, vestibulares e mexe com escolhas, sempre fala para as pessoas, cara, por que vocês não vão ser professor? Ninguém quer ser professor. A gente tá ligado, a gente é uma profissão hoje maldita, cara. Sem contar que inventaram essa história de doutrinação em sala de aula, até que você é da geografia, a gente vai conversar sobre isso. O que é ser professor hoje, cara? Então, eu vejo de duas maneiras. Eu vejo da maneira teórica e eu vejo da maneira prática. Da maneira teórica, ser professor é transmitir conhecimento cognitivo, né? Teoricamente simples de explicar, né? É bonito, eu vou, transmitir conhecimento cognitivo. Então, por exemplo, eu vou tentar facilitar a vida de um aluno, né, para que ele compreenda uma determinada matéria, conteúdo. Na prática, galera, isso vai muito além, porque além de ter que repassar esse conhecimento cognitivo, a gente acaba sim fazendo em certos momentos, papel aí também de psicólogo, né? E aí uma ressalva, né? Porque a importância também dessa profissão, né? Porque eu não sou formado em psicologia. Então a gente acaba falando, orientando o aluno ali em algumas coisas da vida, porque o aluno ele vê no professor uma figura, muitas vezes, a quem confiar, né? Sim. Nessa correria da busca de ser bem sucedido, que nos colocam isso goela abaixo, que ser bem sucedido é ter não sei quantos carros importados, ter uma casa de 6 quartos, sendo que só precisa usar um, e ter muita grana. Sem fica todo a profissão do sonho, né? Eu vou fazer o que eu gosto. Minha vida não vai ser trabalhar. Na verdade, fica todo mundo correndo, de certa forma, atrás desse pote de ouro, né? Que não existe, né? Que não existe. E aí acaba não dando tanta atenção em alguns momentos para os filhos acabam se sentindo, às vezes, sozinhos, e a figura do professor acaba preenchendo isso. Então, muitos alunos vêm pós-aula, né, com o olho já lacrimejando, assim, falando: não estou bem, estou passando por isso na minha vida. Então, eu acabo tentando ajudar, me colocando no lugar do aluno, ou pegando algo parecido que eu já vivi, para tentar auxiliar ele de alguma forma. Então, na teoria, o professor ele trabalha só com o repasse de conhecimento, mas na prática vai muito além disso. Sim, muito além. Deixa eu te perguntar. Fico com medo de algumas perguntas. Não. Vamos lá. Pode ficar sossegado.
Você dá aula há quantos anos, Patrick? 2019 é o 10º ano em que eu... 10º ano? 10º ano. Você entrou na sala de aula a primeira vez? Justamente. 2009? Eu comecei dando aula em uma salinha que devia ter assim uns 5 por 5, um quadro que deveria ter 1 metro, 1 por 2, alguma coisa, um quadro de giz pequenininho. A sala de reboco ainda, a gente conseguia sentir o cheiro do tijolo úmido, né? Então assim, graças a Deus muita coisa melhorou para mim. Eu já tive a oportunidade de reencontrar alunos, acabou também melhorando dessa época. Legal, cara. Acho que o reencontrar aluno é bom, sempre, né? Prazeroso, né? Adoro, cara. Sempre prazeroso. Adoro, velho. As pessoas boas, né? Tem algumas situações assim que a gente fica se sentindo um tiozão do rolê, né? Você vai sair, curtir um show. Professor, tive aula com você há 8 anos atrás. Nossa! Você fala, filha da puta! Beleza e tal. Né? A felicidade, mas você vai perceber também que o tempo tá passando, já tá envelhecendo rápido. Eu acho que a parte mais legal de ser professor, cara, é o contato com pessoas legais, cara. Sabe? Isso aí é uma coisa que não só professores, igual você é um cara legal, a gente saiu aqui agora para tomar um café ali na esquina e encontrou um professor de química que você estava falando que era super legal, a gente encontrou uma professora de física que eu falei que era super legal, coincidentemente hoje a gente encontrou as pessoas na rua aqui e tal, mas aluno, cara, pessoas que passaram na nossa vida, e eu vou te falar que eu tenho uma relação muito louca, que eu penso assim, o aluno é meu amigo por 1 ano, porque durante o ano a gente que trabalha com o Enem é muito intenso. A gente acaba convivendo mais tempo com os alunos do que inclusive com parentes. Claro, com certeza. Muito mais. Tanto eles com a gente que a gente com eles. Entendeu? Verdade. E aí, por exemplo, ano que vem, cara, os moleques entraram na faculdade, a vida mudou e tipo, eu me sinto assim, perdi um amigo, tá ligado? Mas é muito louco porque eles ainda me procuram, a gente encontra na rua. É muito legal, cara, sabe? Você se dá bem com isso? Com alunos no geral? Você é uma pessoa que gosta de pessoas? Eu gosto de pessoas e, por incrível que pareça, sem aquele discurso demagogo, teve uma época da minha vida, por exemplo, que eu concentrei minha energia em futsal, acabei jogando há algum tempo, aí até machucar, enfim, optei por estudar. Não sei se era bom ou não, mas eu jogava. Consegui uma bolsa super considerável para fazer parte da equipe de futsal da universidade. Que legal. Então, eu me dou super bem com gente e minha tia pedagoga foi uma das maiores referências na minha vida para que eu me tornasse professor. Maria Auxiliadora. É mesmo? Auxiliou bonito, hein? Auxiliou. E ela tinha uma escolinha para prezinho, né? E eu lembro que ela fazia questão de me levar os meus irmãos, a filha dela, minha prima, para que a gente ajudasse, por exemplo, em festa junina, ficando em barraquinha, e todo mundo muito novo, assim, 10 anos e tal. E enquanto ela estava preparando as barraquinhas, a gente ia para a sala de aula e eu já pegava o giz e já ficava na frente dando aula para os meus irmãos, o Diego e a Dayana, e para minha prima Juliene. Caraca. E eu era professor e ficava ensinando para eles. Então é uma loucura ver, cara, como que a vida, de repente, ela te faz realizar algo, né? E aí você olha para trás e fala, cara, olha que loucura, eu brincava disso, né? Que legal, cara. Loucura. Você sempre quis ser professor ou não? Não. Isso é muito louco, né? Porque a galera, vou fazer medicina, vou fazer engenharia, não sei o que e tal. Eu sempre fico pensando, velho, cara, por que leva um cara a querer ser médico, né, e tal? As pessoas, óbvio que elas pensam, o que leva um cara a ser professor no Brasil fudido igual o nosso? Eu também nunca quis, cara, eu nem sei por que eu virei professor, nem sei por que eu ainda sou, cara, te juro, direto eu penso nisso, sabe? Tipo... Você não consegue reconhecer o momento do clique que você falou, cara,
você professor? Cara, eu virei professor porque eu queria ser artista, velho. Meu pai não deixava nem fuder. Aí eu pensei o seguinte, cara, é sério. É o momento de chamar a atenção das pessoas pra mim. Não, velho, pior que não. Sabe o que foi, cara? Eu queria estudar música e meu pai não deixou nem fudendo. Cara, uma coisa comum pra ele. Eu morro de vontade até hoje de fazer música. Isso era um insulto pra ele. Minha mãe, assim, eles ficavam bolados, né? Aí eu descobri literatura, tanto é que a gente tem aqui os escritores na minha parede. Aí eu comecei a ver, eu falei, cara, eu posso ser um escritor, mas pra isso eu vou ter que fazer faculdade e tal. Eu entrei na faculdade pra ser escritor, velho. Só que, pô, a gente vive num país de analfabeto e é difícil ser escritor no Brasil. Luiz Fernando Veríssimo um dia falou pra mim assim, ele falou pra mim não, né? Ele falou pra todo mundo, eu li. Você tá doido, separei do Raul Seixas, aí ele falou anos, assim, aí ele falando, cara, ninguém vive de literatura no Brasil. E eu, puta, velho, precisava, né, que ele mexia com isso, eu fiz letras, porque eu gostava de ler livro, queria escrever livro e virei professor, velho. E é muito louco, cara, eu sempre falo isso, bicho, todo dia que eu tô querendo parar de dar aula, sabe assim, você fala, velho, não vale a pena ser professor, cara, que merda. Todo dia que eu tô querendo nunca mais dar aula, na minha vida acontece uma coisa legal comigo em relação à sala de aula, velho. É bizarro, velho. Essa semana passada agora eu tava assim, querendo parar assim, parei, cara, nunca mais eu quero dar aula, não aguento mais ser professor. E olha que a gente tem uma condição legal, a gente trabalha em lugares agradáveis, né? Sim. O moleque me escreve, tá fazendo economia na USP. Ô Márcio, cara, até hoje, velho, tô lembrando das suas aulas aí e tal, tô escrevendo um artigo aqui pra USP, velho. Tô lembrando você. Eu falei, puta, velho, olha como que a vida, eu acho que a vida gosta de me dar umas porradas na cara, sabe? Isso é massa demais. Isso aí é gratificante demais. É muito legal, né, velho? O ser professor tem seus altos e baixos, igual qualquer carreira, né? Qualquer profissão. Sim. Onde tem dia que você não tá bem, você fica repensando, e dias que você tem plena convicção de que você fez a escolha completamente certa, né? Isso é verdade. Deixa eu te perguntar. O brasileiro estudante hoje, com o YouTube, a galera tá vendo a gente, vai ver várias pessoas e tal, ele precisa de professor? Peraí, não responde, deixa eu abrir a porta lá. Aí eu dou um corte. É porque meu amigo que tá vindo aí, velho, ele é professor também. Vai lá, responde aí. Pô, mas qualquer pergunta mesmo? Com tanta tecnologia, alguns vão dizer que não e que inclusive a aula presencial ela vai acabar. Eu não vejo dessa maneira não. Nada substitui uma aula presencial e o professor ali pertinho de você. Sim. Né? Até porque dúvidas surgem no decorrer da aula, você está ali, as videoaulas ajudam imensamente, mas a interação ela é muito mais lenta, né? Você vai deixar uma pergunta, o professor vai responder depois de um dia, 2, 3, uma semana, 3 meses, então depende. Se responder. Então sim, a figura do professor ela vai continuar existindo e na minha opinião é insubstituível. Até para um youtuber? Até para um youtuber. É o que a gente está falando aqui agora, né? Estou te perguntando isso porque, por exemplo, cara, minha matéria é redação. Qualquer um, cara, faz o Enem, acima de 900, tá gravando vídeo, vou te ensinar a fazer a redação perfeita, a fórmula da redação, sabe essa picaretagem? Sei demais. E o que acontece é o seguinte, galera, nesse meio nosso, existe muito disso, que assim, eu sou bom em, sou bom em geografia. Nunca pisei dentro de uma universidade, mas comecei a estudar por conta própria e virei professor. Comecei a dar aula e me titulo professor, né? E aí a gente entra num dilema. Peraí, existe a necessidade então de se qualificar para ser professor? Cara, isso é muito louco, né? Porque a galera vem como não, né? Você acha que o cara tem que ter um diploma para ser professor, Patrick? Eu acho que a faculdade ela não te entrega pronto para situações que você vai ter que vivenciar, claro. Mas ela sim te prepara um pouco melhor. Uma comparação grosseira, mas
só para você aí do outro lado entender. Eu vejo meio como uma autoescola. A pessoa é cru no volante, entrou numa autoescola, tirou a carteira. Não é que necessariamente ela sabe dirigir já tendo as maldades do trânsito, aquela coisa toda, né? Mas a autoescola deu para ela um norte, deu para ela uma direção. Entendi. Eu vejo dessa forma. Entendi. Porque eu não acho, cara, aquele diploma. Cara, é difícil. Eu não gosto de faculdade, não gosto de escola, eu sou um cara. Eu sou assim, mas o problema, o que eu acho? Vou dividir essa resposta em duas, beleza? A primeira, para dar aula para câmera é muito fácil, velho, muito. Então é difícil a pessoa não ser estudada, sacou? É difícil, velho. Por quê? Eu vou lá, cara, faço um roteiro, gravo a minha aula, faço um cenário, edito, faço até maquiagem, velho. Edito, sacou? Não tem questionamento. Eu pego todas as verdades sobre um assunto, eu passo essa verdade uma certa confiança, beleza? E eu virei especialista. Tanto é que o marketing digital hoje faz isso, cara. Eu estudo marketing digital há muitos anos. E eu vou te falar, velho, é muito fácil você se tornar um especialista hoje. Basta você postar um vídeo todo dia ou 2 por semana. Você está uma leitura Wikipédia de 15 minutos antes do assunto. Aí que tá. Agora, por outro lado, eu acho que a sala de aula, ela decide quem é professor e não. Por quê? Vamos supor que eu estudei pra caralho, velho, sou nerd, tá ligado? Preparei minha aula com 25 livros. Fui dar uma aula, aquelas aulas de faculdade, que o professor não dá aula porra nenhuma. Sacou? A sala de aula vai... A sala, o tal mercado, uma resposta mais imediata. Lógico. Você está lá, o aluno faz uma pergunta que de repente você nunca nem pensou. Você vai ter que relacionar aquilo com o que você sabe para responder. Né? Mas aí, até por isso que eu acho interessante, né? Sem querer ser caxias ou formal demais, mas o conhecimento acadêmico, porque ele vai te permitir relacionar o conteúdo, conhecimento cognitivo, né? E tem a habilidade de relacionar isso para responder essa pergunta. Então, a faculdade ela te dá essa ferramenta, digamos assim, você vai ter que aprender a mexer com ela. Claro. Tem esse lado, ele é válido, óbvio. O problema é que você não virar uma zona, né? Então, se o professor não precisa de diploma para dar aula, poxa, será então que o médico precisa? Vou assistir uma série então médica e vamos sair falando que eu sou médico. O engenheiro precisa de fazer faculdade. Porque no Brasil hoje todo mundo é professor, né, cara? O YouTube todo tá aí. Mundo é professor. E é muito louco, né? Porque a gente fala assim, sala, alguém aqui quer ser professor, ninguém quer ser. Aí às vezes você fala assim, o que seu pai faria se você falasse para ele que quer ser professor? O pai deserda. Tá ligado? E aí fica esse questionamento, velho. Quem que é o professor hoje? Quem quer ser professor hoje? Sacou? Se você que tá vendo a gente quiser ser professor, comenta aí pra gente saber se existe um louco. E é muito doido, cara, porque parece que não há perspectiva, velho. Sacou? Tipo, de que virão novos professores. Lógico que virão, mas a gente não sabe como vai vir, né? Até porque já existe uma proposta clara de que se for numa área de conhecimento próxima à do professor, ele pode dar aula. Então, por exemplo, vai faltar professor no mercado de trabalho. Já falta, cara. E vai faltar muito mais a ponto de entrar no estado caótico para mim daqui a uma década. Vamos imaginar assim. Então, o engenheiro vai virar professor. Ele vai virar professor de matemática, de física. Tanto é que toda a crise que tem de emprego, um engenheiro vira professor. Nutricionista vai virar professor de biologia, sei lá, enfim. É isso mesmo. Então, sem contar que as pessoas fazem esses cursos querendo dar aula, mas na faculdade porque ela julga que ser professor de escola é uma coisa muito pequena. Cansei de ver isso. Sacou? Tipo, minha mãe acha que eu sou muito inteligente para fazer biologia. Eu vou fazer. Inclusive é uma crítica construtiva, galera. Pelo amor de Deus, a gente dá aula para tantos alunos que querem medicina, preparando para as provas vestibulares de medicina. E assim, eu já passei por algumas situações em que eu realmente
presenciei, eu vivi esse momento, né, de médicos arrogantes, né? Então assim, eu queria ver o médico passou pelo professor para conseguir ser médico, né? E por alguma razão ele se acha, alguns, não são todos, mas alguns se acham assim, acima da nata, que estão assim, né? Então é complicado pra caramba. Se o menino que está no pré-vestibular para medicina se acha, imagina o médico, então, né? Eu não tenho de maneira comum turmas assim, mas eu já tive uma turma nesses 10 anos de aula em particular, que os meninos já se achavam médicos. Né? E aí você vê, se no pré-vestibular eles já tinham uma postura que eles eram melhores do que os outros pré-vestibulandos, imagina quando se tornarem médicos. É ridículo, velho. É complicado. Sabe o que eu acho, velho? Ninguém tem vocação para ser enfermeiro, só para ser médico, tá ligado? Velho, isso é real, cara. É uma hipocrisia do caralho. A gente vive num país que sustenta, cara, essa imagem do médico. Cara, quem vai ser o médico daqui a 10, 15 anos? Sacou? Isso é real. Se você pegar essas pessoas que estão estudando sobre a relação do trabalho, você já deve fazer isso nas suas aulas de atualidades, com certeza. Cara, eu estou te perguntando, quem é o professor hoje? Vai precisar de professor amanhã? Vai precisar de advogado? Cara, quem que as pessoas acham que analisam os casos do eBay, do AliExpress? É tudo algoritmo, velho. Os Estados Unidos já estão com um problema bizarro com advogado, com médico. As profissões, elas tendem a mudar. Aí a gente fala assim, vai precisar de professor? Lógico que vai. Porque um dia alguém vai ter que aprender alguma coisa. Seja por vídeo, seja presencial. Tanto é, cara, que se você pegar... O brasileiro é fascinado por ser professor, velho. Só que não de matéria na escola. Olha no YouTube, velho, professor de maquiagem, professor de Windows, professor de Photoshop, professor de fotografia, professor... Cara, analítico político. Não, essa aí. Análise política. Análise política para te ensinar como fazer análise política. Cara, vou aproveitar que você tá aqui, velho, já que você tocou nesse assunto, cara, eu não vou nem editar essa conversa pra ela fluir de boa. As pessoas perderam a vergonha de serem burras, né? Hoje eu tava na fila do restaurante, a mulher gritando com todas as vogais e consoantes que ela odeia a esquerda, que a pessoa comunista não pode ter um iPhone ou não pode fazer uma viagem pro exterior, sacou? Eu amo esse tipo de frase, porque quem produz ela realmente perdeu a vergonha de se passar vergonha. Porque ela não entendeu nada. A proposta, por exemplo, de Marx não era que os comunistas eles não pudessem ter acesso a produtos e bens, mas era uma crítica ao sistema de quem produzia não tinha condições de ter. Sacou? Então quando a pessoa vira e fala assim, mas comunista de iPhone, a ideia não é quem defende a ideia comunista de não poder ter iPhone. Isso nunca foi pregado pelo socialismo, né? Ninguém, né? A ideia na real é de que Marx era contra essa ideia, né, do ser humano explorar tanto o outro a ponto de eu sou dono de um produto, de uma marca, você vai trabalhar para mim todos os dias da sua vida produzindo, mas com o salário que eu te pago, você não vai ter nunca condição de adquirir isso. É basicamente isso. Tipo o vendedor da Apple, né? O cara trabalha por um salário, o telefone custa 6, 7 mil e nunca vai receber um. Vai comprar na prestação, mas enfim, isso é problema do cara, não é nosso. Cara, finalizando a nossa conversa sobre o que é ser professor no Brasil, cara, alguma pergunta que você queria fazer para quem está assistindo a gente sobre essa relação de aluno-professor, ou quem é o professor, ou o que ele vê o professor, alguma coisa você gostaria de puxar um gancho para a pessoa talvez dialogar com a gente nos comentários aqui? Eu gostaria de fazer uma pergunta e gostaria que você participasse. No seu universo estudantil, e aí principalmente, não estou excluindo as escolas públicas, mas principalmente em escolas particulares, os cursinhos, aqueles pré-vestibulares denominados de ponta, e dentro das faculdades. Quantos professores negros vocês já tiveram? É uma coisa para se refletir e se pensar.
E quantos é no plural, né? Você está sendo bonzinho. Justamente. Aí você pode virar para mim e pensar ou responder de fato assim: ah, mas é porque a menor parte cursa uma universidade. Isso é um outro diálogo que pode te fazer refletir o porquê, então, que essa minoria cursa uma universidade, sendo que mais de 50% da população brasileira é negra. Sem contar que no Brasil hoje a pessoa é negra no degradê. Tá ligado? É real, velho. Olha só, isso é muito sério, velho. Olha que loucura. Eu sou uma pessoa negra ou não? O que você acha? Então, na minha concepção, eu aprendi que tudo que fugia de branco é negro, né? Pois falava isso. Mas aí que tá. Quando eu pergunto para as pessoas, elas sempre falam que negro não. Aí eu falo assim, cara, beleza. Pardo. Pois pardo é um envelope, tá ligado? Aquele envelope pardo. Você vai no correio. Mas o que eu acho? Eu faço a seguinte pergunta. Se tivesse um time de futebol agora aqui, vamos jogar um time, brancos contra não brancos, sacou? Eu estaria no time de branco? Eu acho que hoje, pela sociedade de hoje, você se enquadraria num time de brancos. Vejo eu. Depende de onde eu estou. Tá, depende. E a roupa depende que eu tô usando. Justamente. Porque se eu tô Porque hoje o meio, negro é negro quando ele de fato tem na pele essa tonalidade mais escura de fato mesmo. Cara, mais ou menos, velho. Assim, concordo, óbvio. Ninguém vai falar que você é branco, sacou? Mas depende de onde você tá. Por exemplo, onde a gente dá aula, na maior parte dos lugares, são pessoas brancas, velho. Eu tenho, acho que, uma aluna negra esse ano. Uma, velho. E eu sei, olha que merda. Eu não sei quantos alunos brancos eu tenho, mas eu sei quantos alunos negros. Eu tenho uma aluna negra. Entendeu? E eu já fui a professora da irmã dela. E a irmã dela também era a única aluna negra que eu tive durante aquele ano. E o interessante, cara, que eu penso em quem ela se espelha. Porque dentro da comunidade de professores, é muito difícil, cara, ter um professor negro, sacou? Você levantou essa questão aí na hora da gente acabar o vídeo, a gente não vai nem acabar o vídeo, vai continuar conversando aqui um pouco sobre isso. Que é o seguinte, cara, o professor negro, você acha que ele tem desvantagem em relação ao branco, visualmente falando? Eu acho que ainda hoje vai depender muito de onde, qual o ambiente. Qual ambiente? É fácil você que está aí do outro lado também observar isso. Ambientes onde, por exemplo, a mensalidade é mais alta, você pode ter certeza absoluta que, por mais inclusive que a instituição queira contratar, ainda é muito camuflado. E aí, seja escola, seja pré-vestibular, seja faculdade, como eu já disse, né? Com mensalidades altas, é para atender uma classe, um nicho, classe A, beleza? Por um receio, eles não admitem isso, óbvio, por um receio de como lidar com um pai, colocando muitas das vezes um negro, porque não é tão comentado hoje, porque se tornou crime, mas ainda existe o racismo, obviamente, e altíssimo, né? Então, eles acabam não colocando para não gerar um problema para eles mesmos, né? Um desgaste com possíveis famílias. É só você observar o que eu acabei de dizer, os lugares com as maiores mensalidades da sua cidade, colégio, cursinho pré-vestibular, faculdades, os professores tendem a ser brancos e também, obviamente, a quantidade de alunos desses lugares negros é baixíssima, né? Baixíssima. Na minha sala eram 60 alunos, éramos eu e mais duas pessoas negras. Na minha sala eram uns 3, velho. 3. Na minha sala também, com 60, né? Então é um negócio muito doido. Cara, nesses lugares todos que você tá, quantos professores negros tem? Você sabe pensar assim rápido? Rápido, olha, hoje eu dou aula em 7 lugares. Caralho. Se eu juntar todos os lugares, eu tenho 1.000 alunos, 1.200 alunos. Professores negros,
Hoje eu trabalho em torno com 45 professores. Se juntar todos os lugares, 45 professores diferentes. Acabou. 3 professores negros no máximo. 3 negros. 3 negros. Caralho. 3 negros. Desse universo de 1.200 alunos, juntando todos os lugares onde eu dou aula, eu devo dar aula aí para 7 alunos negros. Sabe, né? Essa 7 é a alunos merda, né? Tem uma coisa errada quando você passa a perceber, porra. E isso, esse número nítido, infinitamente menor. É lógico, não tem dúvida. Isso é muito louco, né? É uma tristeza isso, cara. Isso aí é para você pensar também, galera, né? Você pensa e reflita sobre isso. Isso é muito doido, né? É foda. Mas enfim, alguma outra pergunta? Tá de boa? Não, eu queria deixar essa pergunta. Essa pergunta é ótima. Ela é ótima. Quantos professores negros vocês já tiveram? Então eu vou emendar. Quando você vai no... Quantos médicos negros você já foi, cara? Um em toda a minha vida. É mesmo? Um em toda a minha vida. E você que está vendo a gente, quantos médicos negros você já foi, cara? Eu não faço ideia, de verdade, não lembro. Acho que eu nunca fui. E eu pergunto isso em sala todos os anos. E o mais triste é que até hoje é um choque pra gente quando abre a porta do escritório e vê um médico de repente negro e fala, opa, ó, que massa, né? Que massa para alguns e para outros. Teve uma reportagem, cara, tô tirando o boné tudo fudido aqui, né? Tô tirando o boné e tal. Teve uma reportagem que eu vi da TV Al Jazeera, olha que loucura, sobre a representatividade do negro na televisão brasileira. E eles questionavam isso. 51% da população brasileira é negra e parda e tal, e você não vê essa população na televisão. Aí você não vê na televisão, não vê na sala de aula, você pega os índices de educação no Brasil, sempre estão mapeados. O negro e o indígena são sempre as pessoas mais atrasadas em relação ao ensino e por aí vai. E não se discute, se você hoje quer discutir virou... Como é que chama aquela porra lá? Doutrinação ideológica e... Sabe? Perdeu a vergonha de ser burro, cara. É difícil. E vou acabar com esse papo não, mais uma pergunta só para finalizar. Professor youtuber negro, você acha que ele leva desvantagem em relação ao professor youtuber branco? Eu acho que a internet ela te proporciona um rompimento de barreiras, né? Então você pode estar em diversos lugares do mundo sendo observado ao mesmo tempo. Existindo essa desigualdade, eu acho que ela tende a ser menor um pouco pela área de abrangência dela, né? Presencialmente você tem que estar ali em um único lugar dando uma aula específica para um número de pessoas. A internet ela quebra essas barreiras aí. De certa forma é legal que um menino negro pode se reconhecer num professor e falar, cara, exatamente. Minha vida não é só esse clichê de ser jogador de futebol, né, velho? Eu posso ser intelectual, posso estudar, posso ser o que eu quiser. E ele vai se reconhecendo aos poucos, né? E eu vou te fazer uma pergunta agora. Fala, velho. Tem muita gente no YouTube, não tem? Muita gente no YouTube. Mas vamos então diminuir esse número de pessoas. Vamos pensar nos youtubers brasileiros. Sim. Quantos negros de destaque de fato no YouTube? Entende? Tá vendo que você está parando para pensar? Se não fossem negros, você daria aqui uns 50 nomes rapidinho. Ah, lógico. Então, até porque existe, você falou sim. eu não pensei em nenhum negro. Existe sim. E essa fala para muitos é muito chata, né? Porque fica parecendo um mimimi da população negra. Cara, quando eu morava em Floripa, eu morei em Floripa em 2000 e 2002, adoro lá, velho, adoro pra caralho Floripa e tal. Eu andava no supermercado, o segurança do supermercado andava atrás de mim. Tô te falando, eu te juro, velho, a primeira vez que isso aconteceu eu fiquei chocado, porque eu morava em Foz do Iguaçu, velho, Foz do Iguaçu é uma cidade que o mundo inteiro tá lá e não rola isso, entendeu? Eu com 20 anos, velho, 19 anos andando em Floripa, o segurança andava atrás de mim, cara. Eu ficava assim, caralho, eu já peguei ônibus lá que ninguém sentou do meu lado, velho. As pessoas iam em pé. Aí eu vim morar em Belo Horizonte em 2007
Cara, quando meu pai estava construindo a casa dele, as pessoas perguntavam se eu era o adestrador do meu cachorro, se eu trabalhava na obra. Uma vez o cara falou, não, você não pode entrar nesse ônibus não, porque esse ônibus aqui é só para morador. Eu falei, beleza, né, cara? É pra mim. Sacou? E é muito louco, né? Aí eu entro na sala de aula e não sou mais, cara, o cara que era o adestrador, o pedreiro. Eu viro o professor e eu não posso ser negro, velho. Por isso que eu tô te falando. Eu falo pros meninos, eu sou preto, cara, não sou branco. Ontem rolou isso comigo. Eu fui na casa de uma tia, essa inclusive que me incentivou a ser professor, que, né, acabei tendo ela como referência. E eu parei, desci do carro, parei na porta da casa dela, chamei por ela, toquei a campainha e estava passando uma senhora já, assim, muito elegante, fala, indo pro carro dela, perguntou assim, ô moço, você que tá olhando meu carro? Sério, velho? Juro. Porra, você que tá olhando meu carro? Eu dei uma risada, tipo, não, eu não tô olhando o seu carro. A gente ri né? dessas E no coisas. mesmo momento tava passando uma outra pessoa do meu lado. Um menino também, aparentando ter uns 25 anos, por aí. Ela não perguntou se ele olhava, mas por quê? Né? Típico traço europeu, aquela coisa toda. Enfim. É muito louco, né? É muito doido isso. É foda. Ser professor não é fácil. Ainda mais sendo preto, né, velho? Isso é um fato. Galera, então, que fique essa aí para vocês, reflitam sobre o que é ser professor, os desafios, porque nós estamos falando aqui da nossa vivência, os nossos desafios, né? Vocês vão encontrar outros. Com certeza. Chamar aqui o meu amigo Tito, que está ali vendo a gente filmar isso agora, o cara dá aula na escola pública, a realidade dele é totalmente diferente. Ele não quer aparecer aqui porque ele é botafoguense. E ele tá sem a camisa do Botafogo. Ele tá sem a camisa do Botafogo. Mas é isso aí, cara. Valeu. Deixa nos comentários a cidade do Brasil que você está vendo esse vídeo aí, que vai ser muito legal. Responde aí se você já teve um professor negro, ou se você já foi a um médico negro, ou se você é negro, ou você é negro e está vendo isso, e se acha identificado, ou se identifica vendo as pessoas fazendo essas coisas. E se você quiser fazer um comentário ou sugerir um debate aí, você pode ficar à vontade, que a gente está aqui para justamente conversar e levantar polêmicas e conversar sobre coisas interessantes e que sejam legais também, com muita risada, né, velho? Senão a vida não vale a pena, né, cara? Já é fácil ser professor, né, cara? Se você não der risada, então você tá fudido. Não. Dar aula, trabalhar não é dar aula. Dar aula é hobby. É mesmo, cara. Eu esqueci de perguntar isso. Você Galera, você dá aula ou trabalha? eu só dou aula. Fui. É mesmo, esqueci de perguntar isso, Patrick. Você dá aula ou só... Passa por Você isso. trabalha ou só dá aula? Você vai trabalhar com o quê?